Bora lá, nação! Olha só o que aconteceu nessa noite. O Flamengo venceu ontem o Fortaleza por 2-0. E hoje, o Botafogo está jogando o título no lixo. Perdeu para o Vasco de 1-0 e agora se complicou de vez. Olha só que detalhe importante antes da gente colocar o vídeo aqui. O Bragantino, nesse momento, depende só dele para ser campeão. Se ele vencer o Botafogo e vencer todas as próximas partidas dele, o Bragantino é campeão. O Palmeiras tem chance também matemática de ser campeão junto com o Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo quarta-feira contra o Palmeiras. Se vencer o Palmeiras, o Flamengo entra na briga muito forte pro título do Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, uma reviravolta aconteceu, porque a gordurinha que tinha o Botafogo acabou. Faça os seus pedidos, porque a estrela solitária está, ó, caindo, meus amigos. Vamos então pro vídeo de hoje analisar quem pode ser o campeão brasileiro. O que tá acontecendo, meus amigos? Uma reviravolta. Vamos lá pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, mas faz o seguinte, explode o dedo no like. Explode, explode. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes pra esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Vai nos comentários, deixa a sua risada pro Botafogo. Vamos então pro vídeo de hoje. Para dois virtuais rebaixados, o América e o Coritiba, os times de baixo começaram a ganhar. Então, ok, você tem hoje o Goiás com 35 pontos. Depois, Vasco 37, Santos... Jean, vamos lá. O Fortaleza, nono colocado, Porque esse tem 2 jogos a menos. Nono colocado, Fortaleza, ele está a 5 pontos da zona do rebaixamento. É, mas o Fortaleza... É bom lembrar, porque é o único que tem 30 jogos até aqui. Né? Então, não, mas tudo bem. Ou seja, a parte mental está influenciando na parte coletiva e na parte técnica. E se não recuperar esse controle do que é, nós fizemos isso no primeiro turno, não está dando certo, vamos insistir, porque a gente não precisava de tantos pontos assim para ser campeão, a gente precisava administrar a situação. Quem vai fazer isso? Quem vai comandar isso? Eu só acho que o Botafogo pode ser campeão? Sim. Nem Botafogo pode ser campeão. Botafogo pode ser campeão? Opa. Pode. Jogando o que jogou no primeiro turno, impossível. Não vai acontecer. Nesse segundo aqui não vai. Ele pode ser jogando algo, ele competindo com quem está nesta zona aqui próxima do título, mas dizer que o Botafogo do primeiro turno vai aparecer do nada na próxima rodada, nós vimos, acho que o grande momento para dizer que essa virada seria possível, os 3-0 do Botafogo sobre o Palmeiras no primeiro tempo. Você fala assim, se ele mantém aquela vitória, ali, você fala assim, aqui ele conseguiu... Vitória de campeão. Seria outro Botafogo hoje. Mas aquilo estava acima da média do próprio Botafogo do primeiro turno. Concordo, concordo. Mas ele construiu. Uma situação épica. Mas aquilo era claro. E aquilo recuperava o time de tudo que a gente falou aqui. Eu imagino assim, o Abel Ferreira no vestiário conversando com o time que está tomando 3-0. Por mais que ele... tudo tem limite, né? E o Lúcio Flávio no vestiário do Botafogo com o time que está ganhando 3-0. Se o Botafogo perder o título, eu não atribuiria a culpa ao Lúcio Flávio. Seria uma crueldade atribuir a culpa a ele. Até porque é o seguinte, pode ser que ele seja um grande treinador. A missão dada a ele foi uma missão muito difícil. Por quê? Porque é bem possível, tem assim elementos para você acreditar que o Bruno Lage, as reações do Bruno Lage já eram reações prevendo isso aqui. Porque já tinha um pouquinho desse Botafogo, o Botafogo com o Bruno Lage já estava cambaleando. Muito. Não é que ele foi embora por causa disso. Não bastava jogar bem para ganhar. Não, já estava. E ali me parece que ele estava, o Luiz Castro fez a campanha brilhante, sobrou para mim o momento da queda. Momento de queda, para aquela campanha, é óbvio que viria. Exato. O Botafogo não seria campeão com 2 turnos iguais. Exato. No maior campeonato da história do futebol brasileiro. E com o time que tem. Com o time é um time competitivo. Competitivo. Exato. E outra, estruturado e competitivo. E outra, olhando para o que foi o próprio primeiro turno. Porque, desculpem, assim, eu falei isso já no final do primeiro turno, muito botafoguense ficou irritado, mas assim, para mim a pontuação não condizia com as atuações. Não quer dizer que o Botafogo não merecia ou não merecesse ser líder naquele momento. O Botafogo merecia ser líder, até porque não se desconte isso, né, num campeonato por pontos corridos. Agora, foram atuações boas, mas não para ter a margem, a vantagem
que o Botafogo tinha. E aí talvez entre muito daquilo que o Calçade falava, do olhar dos outros e tudo mais sobre o campeonato. De qualquer forma, até por isso, pelo que o Lucas Perry tinha feito, e acho que foi o Birner até que falou aqui no final do primeiro turno, que para ele o Lucas Perry era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro acima do Tiquinho. Por tudo isso, era óbvio que aquela campanha não seria mantida. Era óbvio, e para mim era óbvio que o Botafogo poderia e pode ser campeão com um segundo turno medíocre. Medíocre no sentido de mediano. Médio, exatamente. Ele conquistou essa possibilidade. Exato, campo, porque, e eu achei que isso aconteceria, quer dizer, que o Botafogo conseguiria pontos o suficiente para ser campeão, mas tendo uma queda de rendimento acentuada. Isso ainda pode acontecer. Né? O Botafogo ainda é o líder do campeonato, seja por pontos perdidos, seja por pontos ganhos. Agora... Perdeu as últimas 3 partidas. Perdeu as últimas 3 partidas. E aí entra a tua pergunta para o Birner. A gente pode falar da queda técnica? Pode. A queda, para mim, a crise, não é que a crise, mas a queda de rendimento, ela era evidente, ela era óbvia, ela era quase que obrigatória. Pelo elenco que tem o Botafogo e pelos pontos que tinha feito no primeiro turno. O problema é que hoje a parte psicológica está pesando muito. E eu pego o próprio jogo de hoje para exemplificar. Os 15 minutos, 20 minutos iniciais do Botafogo... Superioridade. Eram bons. O Botafogo, num clima hostil, difícil, era bom. Né, contra o Vasco, fora de casa. Eu não achei que fosse ser assim, por tudo que a gente viu no final de semana. Eu não achei que fosse ser assim. Eu achei, sinceramente, que o Vasco, até ia começar dominando, ia na pressão, ia na base do abafa da torcida pressionar. Não foi o que a gente viu. Tá durando pouco, Jean. Tá durando pouco. Durou um tempo. Então, mas aí... Agora durou 15 minutos. Mas hoje, Calçado, eu acho que não durou. Hoje, muito claramente, não durou não por causa do gol sofrido. Não produziu. Não, o gol sofrido... Na hora que o Botafogo toma o gol, tudo que estava acontecendo vieram junto. foi por água abaixo. E agora a tendência é que nós seja temos, assim, né? A gente tem uma linha de passe lá na frente. Tem muito... Não hoje, né? Lá na frente, quando terminar o Brasileirão. Já imaginaram que resposta o futebol brasileiro está dando? Qual é a análise? O que está embutido na seguinte situação? Quem ganhou a Libertadores foi um time, a gente vai falar disso hoje ainda, que não é o campeão de contratações e o campeão da grana. Quem ganhou o campeonato, a Copa do Brasil, não é assim, costuma gastar muito mal o seu dinheiro, mas competiu de uma forma que não competia e ganhou de quem tem a grana maior do que a dele. E se der Red Bull Bragantino, que nesse momento tem uma condição ímpar para ser campeão. Só depende dele. Só depende dele. Essa é a manchete. Só depende dele, Paulo André. Isso só depende dele. A gente não fala isso aqui, só depende de alguém fora o Botafogo, desde o primeiro turno. Voltamos a falar isso nesta segunda-feira. Se a pessoa se dá o Red Bull Bragantino, Red Bull, Fluminense, São Paulo, a gente precisa conversar de uma forma diferente, sobre grana, trabalhos. Esse é uma linha de passe que já aguarde. Mas porque a gente estava indo num sentido, acreditando que só o dinheiro resolve. E a gente está mostrando que tem dinheiro voando por um monte de janela por aí. Dinheiro jorrando, sendo desperdiçado. E o Botafogo não fez isso. Não é o caso do Botafogo. Aliás, o Botafogo, se for o campeão, é um exemplo também de organização. De quem estava no fundo do poço, fez uma SAF, se organizou, conseguiu fazer um primeiro turno brilhante e foi campeão capengando. Isso, cabe esse mesmo linha de passe se o Botafogo for o campeão. Perfeitamente. Claro, mas é que eu acho se sair assim, da rota de Flamengo e Palmeiras. Então, é que eu acho que a questão financeira ela se aplica exclusivamente ao Flamengo. Eu acho que aí tem uma questão de um trabalho. Não, então, o Palmeiras tem uma condição melhor. Se pegar o treinador e o Dudu, dá para fazer uma folha salarial alta, mas eu digo a condição da montagem de elenco também, e tudo de mais. Trabalho. É isso. Acho que assim, a condição de trabalho é um pouco do que o Bragantino tem sem a pressão. Acho que o Bragantino ele é um exemplo indiscutível, né, em relação à gestão de clube e tudo mais. Mas, assim, o que me parece claro é que, assim, né, aí para entrar na coisa dos 6, é claro que o Flamengo
poderia e deveria sobrar. Se o Flamengo tem a gestão de clube do Bragantino, Nossa. aí não tem. Né? Para pegar um time que não dá nenhuma polêmica que você fala, a gestão do Bragantino ela é muito boa. Goste ou não da ideia, do patrocinador e tudo mais. As torneiras do Red Bull Bragantino têm menos vazamentos do que as dos outros. É isso. E existem clubes sem condições financeiras que gastam e gastaram muito. Então, eu acho que o problema é que a questão financeira no Brasil ela é muito delicada, assim, ela é muito... Tem muitas especificidades. Tem aquele que gastou um monte sem ter dinheiro, tem aquele que não gastou estando numa situação financeira melhor do que... Tem que gastou muito contratando pessimamente. Quem tem condição de gastar, gastou muito, mas as coisas não andaram. Então, você tem meio que todos os padrões. Agora, independentemente disso, a gente tem nos 6 aí... que eu citei para mim como postulantes ao título, você tem um exemplo de tudo aí, talvez. Acho que você tem um exemplo de tudo. Você tem um exemplo de quem tem condição, gasta muito dinheiro e de repente tem uma temporada ruim. Um Grêmio que veio do segundo. Quem tem condição boa e um trabalho bom, quem tem um trabalho bom melhor do que a condição boa, você tem de tudo. Você tem de tudo nesses 6 aí. São vários exemplos. Quem gastou muito não tendo dinheiro, porque veio um dinheiro de fora, enfim, você tem de tudo. Nós temos uma tela que apresenta os próximos compromissos dessa turma aí, agora postulante ao título brasileiro de 2023. A tabela não é tão completa como a do Jean Oddi aqui, que está aqui ao meu lado, que tem todo o restante dos jogos de cada um deles, mas ultra focado, Jean. Vamos nos ater, e organizadinho, tá legal a tabelinha. Tem do rebaixamento também aqui. Nossa, que... Do rebaixamento, inclusive, está impresso. Ó. Que completo, hein? Pouco que sujo, completo. pouco sujo. Sequência no Brasileiro, 2 próximas rodadas. Né? Botafogo, Grêmio em casa e Bragantino fora. Quer dizer, são 2 confrontos diretos. Isso. Palmeiras, Flamengo, confronto direto fora. Inter em casa. O Inter é um coadjuvante importante nessa conversa, porque antes até de pensarmos em Flamengo, em Grêmio e tal, o Inter tem Bragantino, Botafogo e Palmeiras para pegar. Tá? E é um dos times capazes de jogar o melhor futebol no Brasil. Isso, entre 3 perfeito. ou 4 aí. O Bragantino tem o São Paulo fora de casa e o Botafogo... Jogo na Vila. É em casa, tá? São Paulo é na Vila. São Paulo é na Vila, Isso. Ou seja, não é nem tão assim fora de casa. Exatamente. E o Botafogo é em casa, isso arrumamos ali, do F para o C. Grêmio fora de casa, o Botafogo e o Corinthians em casa. O Grêmio é líder do campeonato dentro de casa. É o time que tem mais pontos dentro de casa. Galo, Corinthians fora nessa quinta-feira, Goiás em casa. O Galo ali com a chance, apesar que o Galo tropeçou no América, né? Você fala, pô, o Goiás estava tropeçando no América agora. O Galo, a tabela boa pro Galo é muito discutível. O que é bom pro Galo? Porque Exatamente. é o Robin Hood do campeonato. O Flamengo, Palmeiras em casa e Fluminense em casa. As 2 próximas. Você deixa o Bragantino, o Botafogo um pouquinho mais, que o Botafogo, assim, ele tem Grêmio e Bragantino, e é o seguinte, o Grêmio, uma vitória do Grêmio, o Grêmio vai a 59 pontos. E se iguala ao Botafogo. Aí ele pega o Bragantino. O Bragantino pode superá-lo também, e a 61 pontos. Então, assim, a situação do Botafogo nessas 2 rodadas, ela pode mudar radicalmente. Depende do número de pontos que ele vai conquistar, obviamente. Porque se ele tiver 2 derrotas nesses 2 jogos, ele, além de tudo, ele despenca. De um jeito na tabela. Se ele tiver 2 derrotas nesses 2 jogos, o Botafogo não será campeão brasileiro. Ele despenca de um jeito. Se ele chegar a 5 derrotas consecutivas nesse momento da vida, porque você imagina, ele não vai conseguir se reerguer a tempo de ele lutar pelo título. Ele conseguiu se reerguer mais. sendo o primeiro? Não. E sendo o 3º ou 4º? Como é que vai ser nessa situação? Então é bem muito difícil, é realmente difícil. E o que vale, o que muda aí é a quantidade de jogos de cada um, né? O Botafogo tem 31, o Bragantino também. Palmeiras, Grêmio, Atlético, Flamengo e Atlético 32 e o Flamengo 31. É aquele jogo de confronto direto com o Bragantino. Agora, olhando ali para o futebol, tá? Nós estamos aqui bem na matemática, nas probabilidades e tudo. Desses times aí até a 6ª posição, não sei se vocês concordam. Quem está jogando melhor é o Palmeiras. Esse momento é o momento do Palmeiras. Palmeiras e Bragantino. E o Bragantino. O Bragantino tropeçou no Galo, tropeçou em casa, faz 10 dias. Apesar de tudo isso, daquela lista que você mostrou, para o torcedor do Botafogo, o pior é que todos esses que você citou estão jogando mais que o Botafogo.
Ah, sim. Todos. Não, e sabe uma coisa Até porque curiosa? é difícil sustentar em cima jogando o que o Botafogo está jogando. Vou pedir para o Dimas colocar de novo a tela de jogos. Para mim, o mais curioso é que, por exemplo, o Grêmio tomou 46 gols. Quantidade de gols tomados de time que luta para não ser rebaixado. Tá? É muito gol sofrido. Você olha as 2 rodadas só. Não estou indo para frente. Ali. Quem tem a tabela, em tese, menos complicada é o Grêmio. Porque o Grêmio pega um Botafogo ultra pressionado, e depois recebe o Corinthians, onde o Grêmio é muito forte dentro de casa. Não estou dizendo que ele vai ganhar os jogos ou que vai perder os jogos, eu não sei. Mas eu repito, o Grêmio é líder dentro de casa, por pontos no campeonato. Então você olha a tabela, imagina se o Grêmio soma 6 pontos. Essas 2 rodadas e já encosta no Botafogo. Aí o Palmeiras tem jogos dificílimos, porque Flamengo fora e Inter em casa são pedreiras enormes. O Bragantino, depois de pegar o São Paulo na Vila, vai receber o Botafogo, e o Bragantino em casa é muito... o campeonato, é imprevisível. A gente ir pro Ramon Dias. Os últimos 3 jogos do Grêmio são Goiás em casa, Vasco em casa e Fluminense de férias, provavelmente, fora na última rodada, porque acho que já vai estar... Que loucura. Ramon Dias, o outro lado, o lado de um time que respira fora da zona do rebaixamento, que tem coragem de se impor num palpite. Olha lá, tá lá. Eu muretei mesmo. Da alta exaltação. Vocês aí em casa, Eu muretei aí mesmo. pra quem quiser ver, tá? A linha de pensamento de vocês em casa, quando esse resultado der, porque evidentemente vai dar, vocês lembrem. Eu acho que o resultado do professor Calçado é completamente viável, mas eu confesso que eu escolhi o resultado viável no muro. Eu podia ter escolhido outro resultado viável. Acho o resultado do Birner bem viável também. É isso aí, nação. E tá aí, ó. Agora presta atenção no seguinte, olha só. O Flamengo, nesse momento, tá na 6ª posição com 53 pontos. O Botafogo perdeu hoje, como vimos, tá com 59 pontos. E o Palmeiras também, 59 pontos, mas tem um jogo a mais que o Botafogo. Bragantino, 58 pontos. Está apenas a 1 ponto atrás do Botafogo. No caso, o Bragantino tem um confronto direto com o Botafogo. Se o Bragantino vencer todas as próximas partidas dele, ele será o campeão brasileiro. Ele depende somente dele para ser campeão. O Grêmio tem aí 56 pontos, tem 32 jogos, 3 pontos atrás do Botafogo. Atlético Mineiro também tem 53 pontos, 32 jogos, 6 pontos. E o Flamengo também, 6 pontos, só que com 31 jogos. No caso, o Flamengo enfrenta o Palmeiras nessa quarta-feira e aí vamos ter uma noção do que pode acontecer. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, eu acho que o Palmeiras tiraria todas as chances do Flamengo de um possível título. Caso o Flamengo vencer o Palmeiras, aí eu acredito que vai se abrir um campeonato pro Flamengo. Pro Flamengo disputar mesmo o título até o fim, o Flamengo precisa vencer o Palmeiras. Então vai ser um jogo muito importante, vai ser como uma decisão, um clima de decisão. Então, para os dois lados, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras continua firme na briga para o título. O Flamengo venceu, continua firme na briga pelo título. Então é um clima de decisão. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva nos comentários a sua opinião. Pai, não saia. Deixa a sua risada aí pro Botafogo. 3ª derrota consecutiva, meus amigos. O que está acontecendo com o Botafogo? Faça os seus pedidos, que a estrela solitária está caindo, meus amigos. É isso daí. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.